Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 22. Todos acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Aleluia. Nós estamos aqui hoje diante de um tema que nos requer entendimento, aonde vai falar da poda no livro de João, no capítulo 15. O Senhor dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, e todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele é cortado. Aleluia. E todo ramo que dá fruto, ele é podado. Olhando esse tema, o Espírito Santo de Deus, ele me levou a falar a respeito de José. Aleluia. O Velho Testamento, irmãos, ele vem para a nossa vida como um legado muito grande, um aprendizado, uma graça muito grande na nossa vida. E nós se envolvemos nessa graça. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E o texto aqui hoje está falando de José. Quem é esse moço que com 17 anos ele apacentava as ovelhas do pai? Com 17 anos ele dava fruto dentro da casa do seu pai. E o pai conhece quando o filho é um ramo frutífero e quando ele não é. O pai conhece, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E Jacó conhecia José. Aleluia. E um certo dia, José, ele vai ver os seus irmãos. Jacó vai falar com ele, vai ver os seus irmãos e traga notícias dele. Aleluia. E José foi, porque José era obediente a seu pai. Aleluia. José fazia tudo o que o pai pedia. Ele executava perfeitamente tudo o que o pai mandava ele fazer. Ele executava, ele queria trazer resposta perfeita para o pai. Aleluia. E ele foi. Aleluia. Ele foi até Siquém, não encontrou os seus irmãos. José poderia voltar e dizer para o pai: pai, eu não encontrei os meus irmãos. Mas ele não encontrou, ele queria voltar e dizer, dar a resposta para o pai daquilo que ele foi fazer. E ele vai até Dotã, 2 dias para ir até Dotã, porque ele encontrou um mensageiro. E o mensageiro falou: está procurando por os filhos de Jacó? Ele disse: sim, eles não estão aqui em Siquém. E ele foi até Dotã, porque ele queria trazer a resposta correta para o pai. Aleluia. E ele vai, mas quando ele chega, os irmãos estão avistando ele. Ele com toda aquela túnica que o pai havia feito para ele, porque Jacó fez uma túnica, aleluia, para demonstrar o amor que ele tinha para o filho. Aleluia, porque ele amava José. E ele foi então apresenteado com essa túnica. E os irmãos de longe viram: matamos ou não matamos? Mata ou não matamos? E uns diziam mata, outros diziam não. É sangue do nosso sangue. Vamos pegar José e vamos colocar ele numa cova. Vamos pegar a túnica dele. A túnica
que o pai havia feito. Aleluia. Muitas das vezes na nossa vida, nós vamos perder coisas que o pai nos deu. Nós vamos perder, aleluia, aquilo que o pai deu. E isso vai nos causar choro pro resto da nossa vida. Mas muitas das vezes também, irmãos, nós vamos ganhar coisa do nosso pai que nós ainda nem sabemos que é nosso. Você sabe por quê? Porque lá no livro de João, no capítulo 4, quando Jesus ele vai para Samaria, na cidade chamada Sicar, ele vai assentar, aleluia, numa fonte, aleluia, e essa fonte vai dizer assim, que era a fonte da herdade de José, que tinha deixado para o seu filho José. A herdade era de Jacó. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E que tinha deixado para o filho José. Então José já possuía algo que ele nem sabia que ele tinha. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E José, ele sempre foi o mesmo José. Sempre. E quando os irmãos tiraram a túnica dele, isso é poda, irmãos. Isso é poda, isso é Deus tirando algo de nós. Isso é Deus fazendo com nós, aleluia, para nós amadurecer amanhã. Isso é Deus mudando o caminho da nossa vida. É trabalhar de Deus, igreja. Você não vai entender. Muitas das vezes, porque você está dando fruto e tem que passar por tanta adversidade na sua vida. Você muitas das vezes não vai entender o trabalhar de Deus, como José não estava entendendo. Quando pega a túnica dele, mata um bode e mergulha ela no sangue para levar para o seu pai, dizendo que o filho tinha morrido. E quando José, aleluia, é vendido por uma caravana de ismaelita, aleluia, mas lá na casa de Potifar, José dava fruto. Por onde ele passava, ele dava fruto. Ele deu fruto na prisão, aleluia. Ele deu fruto lá dentro do palácio onde ele estava. Ele sempre continuou sendo o mesmo José. Continuou sendo o mesmo crente. Passando por toda a adversidade. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Porque ele estava ligado na videira. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E por onde José passava, ele era reconhecido, aleluia, porque Faraó foi dizer, aleluia, aonde eu acharei um homem como esse, aleluia, ao qual habita o Espírito Santo de Deus na sua vida, onde ele iria achar? Porque ele fazia diferença onde ele ia. Era podado, aleluia, mas era cuidado. Orianda labassurianda labaia. Louvado é o nome do Senhor. O Pai poda, mas também cuida. Todos os dias vai visitar a vinha para ver como ela está, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Quantas vezes José chorou? Porque dói. Só quem já perdeu sabe o que isso significa. Só quem já perdeu sabe essa dor que carrega no peito.
Só quem já perdeu sabe, aleluia, o que essa dor causa na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. E José havia perdido, porque com certeza quando foi tirar a túnica dele, ele disse: a túnica não, a túnica é minha, foi o meu pai quem me deu, aleluia. Não tira de mim. Deus muitas das vezes vai tirar algo da tua vida, você não vai aceitar, mas é Deus te podando para dar mais fruto ainda, aleluia, para dar fruto. Louvado é o nome do Senhor. José passou por tudo isso, aleluia, mas durante toda a sua caminhada, em todos os estados da sua vida, aleluia, ele deu fruto. E nós se inspiramos muitas das vezes nesse jovem, aleluia. O que acontece, que negócio que é esse que nós temos com Deus? Que estamos passando pela prova, estamos passando pela luta, mas estamos ali firmes, não arredamos nosso pé, aleluia. Porque nós estamos ligados na videira, aleluia. E quando nós estamos ligados na videira, aleluia, o lavrador, ele vai podar, vai doer na nossa vida, aleluia, mas ele vai cuidar de nós. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. E depois de todo esse processo, aleluia, Jacó vai abençoar os seus filhos. É o texto que nós lemos aqui hoje. Ele vai chamar os filhos, já está velho, e agora eu vou abençoar os meus filhos. E ele vai começar por Rubem, e vai vir pela sequência do filho, de todos os filhos. Mas quando chega em José, ele vai olhar para José e vai dizer: que palavra será que eu vou dizer para este meu filho? Porque para cada filho, Jacó falava umas palavras, abençoava conforme o perfil de cada filho. Mas para José, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou falar para este meu filho? Olha, o pai está falando aqui hoje. O que eu vou dizer para ele, aleluia, uma palavra, aleluia, que seja perfeita, aleluia, com o perfil de José. E ele vai dizer: esse meu filho, José, é um ramo frutífero, um ramo junto à fonte, que estende os seus ramos para os muros. Os muros que quer nos limitar de dar fruto, os muros da adversidade, aleluia, que vem sobre a nossa vida e quer fazer nós parar de dar fruto. Louvado é o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor disse que todas as vezes que José se deparava com esses muros, todas as vezes, aleluia, ele jogava os seus ramos para cima do muro e continuava dando fruto, alabaçúria, e continuava frutificando, aleluia, continuava. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Não deixe que os muros, aleluia, impeça você de dar fruto. Louvado é o nome do Senhor. Não deixa que os muros, aleluia, o muro da dor, da adversidade, aleluia, das provações que ela vem sobre a nossa vida, impede você de dar fruto, aleluia. E todas as vezes que esse muro atravessar na nossa vida, joga o seu ramo, joga ele por cima do muro e continua dando fruto, aleluia. Continua dando fruto, louvado é o nome do Senhor, aleluia. E você vai dizer: como se dá fruto, irmãos? Como se dá fruto quando a adversidade ela entra dentro da nossa casa?
Como se dá fruto? Aleluia. Como se dá fruto quando vem a dor? Como se dá fruto com as portas fechadas? Que negócio que é esse, irmãos? Que nós temos com Deus. E nós continuamos dando fruto, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo quando as circunstâncias dizem que não dá mais. Aleluia! É porque o nosso Senhor, Ele é a videira, e o Pai é o lavrador, e o lavrador cuida. O lavrador, aleluia, ele tem um cuidado, ele vai lá visitar como é que está, aleluia, os ramos que foi podado, aleluia. E quando ele vê, aleluia, Jesus, o ramo dando fruto, ele vai se alegrar, aleluia. Esse ramo aqui, aleluia, vai dar muito fruto ainda este ano, aleluia. Aguenta firme o processo, aguenta firme, aleluia. As estações já estão mudando, vai ter novidade de Deus aqui hoje. Ora Managassúria, aguenta, as estações já estão mudando, aleluia. Oh, meu Deus do céu, é tempo de renovo, aleluia. O Senhor está dizendo aqui hoje, é só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho, já está mudando. Olha aí, você aqui hoje, seja um ramo frutífero para o Senhor. Continua fazendo, aleluia. José era o moço que cuidava das coisas do pai. Continua cuidando das coisas do pai. Continua cuidando. Se você tem o dom da intercessão, continua nesse propósito com Deus. Se você foi escolhida para reger o grupo, continua regendo. Continua cuidando dos negócios do Pai, continua cuidando das coisas do Pai. Se Deus te colocou, aleluia, em uma posição, aleluia, continua nela. Continua frutificando, continua dando fruto para o nosso Deus. Continua fazendo, aleluia. Continua. O recado de Deus aqui nessa tarde é isso. Continua dando fruto para o Senhor. Fruto permanente. No mesmo capítulo vai dizer, aleluia, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vá e dê muito fruto. Que este ano, aleluia, seja o ano que você mais vai frutificar. Olha como você chegou aqui hoje, nem você está entendendo o processo, nem você sabia que tudo isso que você está passando era Deus te podando, aleluia. Nem você sabia, porque eu também não sabia, mas quando eu olhei este tema aqui, aleluia, é Deus me podando, é Deus te podando, é Deus, aleluia, é Deus te preparando para algo novo, é Deus te preparando para algo novo. Aceita o processo. Está doendo, está doendo, aleluia. Mas aguenta firme, você não está sozinho. Você chegou aqui hoje porque Ele te trouxe, porque o lavrador te cuidou todo esse tempo, zelou por você, cercou a vinha para que o diabo, aleluia, não entrasse, aleluia. Teve tanto cuidado com você. É por isso que você está aqui nessa tarde. Por isso que você veio hoje aqui, aleluia. E Deus está dizendo aqui hoje, eu não abro mão de você. Eu não abro mão, aleluia. Eu te escolhi para que dê fruto, e frutos bons, aleluia. Não é como a vinha lá que está no livro de Isaías, no capítulo 5, não. Os frutos têm que ser bons. Aleluia.
Os frutos têm que ser bons. Ramanagassuri andalabaia. Mas fica tranquilo. Agora Deus já revelou para você o que significa tudo isso. Como este processo de ser podado, não é? Aleluia. Aguenta firme. Aguenta o processo firme. Sem arredar o teu pé. Aleluia. Sem arredar o teu pé. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue falando.